Bom, pessoal, vamos falar de Cecília Meirelles, tá, gente? A Cecília aí que acaba, né, revelando um machismo profundo na nossa cultura, porque provavelmente você tá vendo a primeira mulher a que está sendo estudada, né? Embora exista Francisca Júlia no parnasianismo, algumas escritoras anteriores e tal, né? Como cânone literário, geralmente a gente começa nos anos 30, né? Ou seja, 430 anos depois de descobrimento do Brasil, falando de Cecília Meirelles na poesia moderna e Raquel de Queiroz no Romance de 30, tá? E ela é uma poetisa maravilhosa, tá? Uma das mães, né, da literatura infantil, né, do desenvolvimento das primeiras bibliotecas de literatura infantil, né, de ensino de educação infantil no Brasil. Eu queria ler um trechinho de uma biografia dela que fala muito sobre a poesia dela, então vou me permitir esse período aí para vocês prestarem atenção. Olha só. Nasci aqui mesmo no Rio de Janeiro, 3 meses depois da morte de meu pai, e perdi minha mãe antes dos 3 anos, ou seja, nos 3 anos ela já era órfã de pai e mãe. Essas e outras mortes ocorridas na família acarretaram muitos contratempos materiais, mas ao mesmo tempo me deram desde pequenino uma tal intimidade com a morte que docemente aprendi essas relações entre o efêmero e o eterno. Minha infância de menina sozinha deu-me duas coisas que parecem negativas, e foram sempre positivas para mim: silêncio e solidão. Então, coisas interessantes aí, né? Relação íntima com o efêmero, com o eterno, né? Então, entender, né, o que vai ser para sempre e o que é do mundo passageiro, né? Duas características dela, o silêncio e a solidão, né? Essa foi sempre a área de minha vida. Em toda a vida, nunca me esforcei por ganhar, nem me espantei por perder, né? Então, uma pessoa quase estoica, né? Nada ambiciosa, que não queria ganhar muito, mas também quando perdia também não se espantava muito, então tava sempre uma espécie de equilíbrio emocional ali, né? Lidando, né, com antagonismos da vida. A noção ou sentimento de transitoriedade de tudo é o fundamento mesmo da minha personalidade. Essa palavra é muito importante, então, para entender a Cecília. A consciência da transitoriedade, a consciência de que tudo vai passar, tudo que é bom vai passar e tudo que é ruim vai passar. Então, quando está me vivendo um momento de alegria, aproveite, né, esse momento de alegria, porque ele já vai passar. Quando estiver vivendo um momento de tristeza, aproveite esse momento de tristeza, que ele tem muito a te ensinar também. E é só por causa da tristeza que existe a alegria, né? Então, esse nasce o sol e não dura mais que um dia, né? Um verso de Gregório de Matos, tá? Vovó era uma criatura extraordinária, extremamente religiosa, rezava todos os dias. E eu perguntava: por quem você está rezando? Por todas as pessoas que sofrem, dizia a vovó. Era assim, rezava mesmo pelos desconhecidos. A dignidade e a elevação espiritual de minha avó influíram muito na minha maneira de sentir os seres e a vida. Tá? Então eu diria que eu falei o amor in natura do Vinícius, falaria até em religião in natura da Cecília, né? Uma religião no sentido de religar mesmo, de reconectar-se, né, com algo maior, não uma religião de competição de qual é os dogmas mais corretos, quem tem mais fiéis, etc. Certo? Então, pessoal, eu botei algumas principais temas da sua poesia. Só deixa eu fazer uma introdução inicial. A Cecília, ela começou, né, muito ligada a essas temáticas mais religiosas, afinal de contas, né, a gente viu aí na biografia que ela tinha uma tendência muito forte espiritual, e ela fez parte, né, da revista Festa, né, que era uma revista católica, antimodernista, inclusive, né, uma revista mais tradicional, mais resgatando elementos da tradição lírica, de certa forma, né. Então a Cecília nunca foi modernista naquele aspecto de Andrade, né? Mário de Andrade, Oswald de Andrade, assim, avacalhadora. Ela sempre teve um respeito, assim, um pouco mais conservador, um respeito a essa tradição mais lírica. Então a gente vai ver aquela linguagem ainda bem lírica, né? Bem musical, né? Os versos sempre carregados de subjetivismo, né? De impressões particulares, emoções, né? A flor da pele e tal. Então ela resgata também algo de simbolista. Eu até diria para vocês que há na Cecília uma tendência também neossimbolista aí, né? Só que com uma linguagem um pouco mais coloquial, mais tranquila, assim como o próprio Vinícius, né? Então olha esse poema que lindo, gente. Lua Adversa, né? É uma primeira versão de Mulher de Fases, digamos assim. Olha só. Tenho fases como a lua, fases de andar escondida, fases de vir para a rua. Perdição da minha vida, perdição da vida minha, tenho fases de ser tua.
tenho outras de ser sozinha. Fases que vão e que vêm no secreto calendário que um astrólogo arbitrário inventou para meu uso. E roda a melancolia seu interminável fuso. Não me encontro com ninguém, tenho fases como a lua. No dia de alguém ser meu, não é dia de eu ser sua. E quando chega esse dia, o outro desapareceu. Né? Então, a própria ideia de fases já traz muito, né, marcada a ideia de transitoriedade, né? Dessa ideia de um estado de ânimo volúvel, que se altera, mas que se aceita, né? Mas que se aceita na sua fase e tal, né? Muita gente poderia interpretar até como uma espécie de narcisismo, egoísmo, né? Então parece que está vivendo para si, né? É uma possível interpretação, né? Não deixa de ser, mas me parece muito mais uma consciência do seu próprio desejo. Né? E sem dúvida, se a outra pessoa também estiver consciente dos seus próprios desejos, né, haverá harmonia, né, nesse encontro das fases de duas pessoas aí. Tá? Uma outra temática, essa também extremamente barroca, né? Vocês percebam que tem alguns elementos barrocos na poesia da Cecília, né? Efêmero eterno, né? Transitoriedade. E o fluir do tempo, sem sombra de dúvida, é um tema muito barroco, né? Esse certo espanto com o fluir do tempo. A gente não se espanta propriamente com perder e ganhar as coisas, mas o tempo sempre gera, né, uma certa assombração, principalmente quando a gente não está consciente dele. Principalmente quando a gente fica um tempo sem consciência dele e de repente se depara com as suas consequências. Né? Quando a gente percebe nosso envelhecimento, envelhecimento dos nossos familiares, né, etc. E esse poema aí retrata muito bonito, olha só. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança tão simples, tão certa, tão fácil, em que espelho ficou perdida a minha face. Então, veja que interessante, né? Ela é uma mudança que é certa, que é simples e é fácil, né? E ela vai percebendo isso principalmente, né, ao questionar-se, né, ao olhar um retrato, né? Então parece que o retrato e o espelho geram dois choques, né? Porque o espelho, de certa forma, ele vai acompanhando a nossa vida, né? A gente não vai notando que a gente muda muito, né? Por todos os dias ver o espelho, né? Mas de repente um retrato que nos dá uma pausa de tempo maior, né? A gente, opa, sério que eu era assim ano passado? Olha só, não tinha essa ruga agora que eu tô vendo aqui, né? Então ela pergunta, né, em qual espelho que ficou perdido aquela minha face? Porque esse espelho aqui tá sempre me enganando, né? Então um poema que eu acho muito belo. Bom, o absurdo existencial e a precariedade da vida, né? Isso é um tema completamente da poesia moderna, né? A falta de um sentido maior da vida, a vida no seu utilitarismo, né? Ela é sem sentido nenhum, né? Tu fica acreditando que a vida serve para uma coisa. Ah, não, eu nasci para ser advogado, né? Eu nasci para ser médico. Eu nasci para influenciar as pessoas e tal, né? E não há nenhuma comprovação nem genética, nem espiritual para isso, né? Então a gente precisa reinventar, que nem vai dizer a Cecília Meirelles. A gente precisa reinventar o sentido da vida, né? Inclusive o mote desse poema é: a vida só é possível se reinventada, né? E aí até faria uma sugestão de uma crônica, né, que eu li esses dias e achei maravilhosa, que combina muito com isso, né? Da gente aceitar que precisamos nos desfazer do nosso utilitarismo, né? A gente está sempre tentando criar uma espécie de utilidade, né, para nossa existência, para as coisas todas ao nosso lado, né? A gente olha para essa xícara serve aí, né, para botar café dentro, e o café serve para a gente tomar e nos dá um up porque a gente gosta, e o celular serve para a gente se comunicar com as pessoas, para a gente jogar coisas, e os livros servem para a gente ler e tal. E a gente às vezes se pergunta, né, tá, e eu, para que eu sirvo, né? E parece, no final das contas, que a gente não serve para nada. Parece que se a gente não tivesse livro, o mundo não mudaria em nada, né? E tem uma crônica que eu acho muito bela, da Clarice Lispector, Medo da Libertação. Tá neste livro aqui, ó, de escrita e vida, tá? É um livro de crônicas da Clarice, e é uma crônica que eu achei maravilhosa, li, me sensibilizei muito. Inclusive um dia pretendo ainda
escrever, refletir mais sobre ela e pensando no sentido da arte de forma geral, tá? Pessoal, no meio dessa absurdo existencial, o que sobra para a Cecília, né? A gente sobra o cantar. Para ela, o único sentido maior que ela encontrou para si, né, nessa existência vazia, ela mesma vai dizer, né? Existir é uma navegação sem estrelas, né? Você está no meio do mar, num barco, e não tem a estrela para te guiar, se lá é sul, lá é norte, tu vai ter que escolher o teu caminho, né? Então a Cecília escolhe o seu caminho pelo cantar, pela poesia, né? A poesia, ela eterniza o efêmero, de certa forma. É o poema que dá uma organização para o caos da vida, né? As palavras, né? A beleza das palavras que dá uma certa organização, um certo sentido para o caos da vida. E esse poema aí é muito belíssimo, muito famoso também, né? Chama-se Motivo, né? Motivo no sentido... eu acho que até pode ter duplo sentido, mas no sentido musical, né? Porque ela vai dizer o canto, né? E motivo é uma terminologia musical. Então, eu canto porque o instante existe e minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei. Não sei. Não sei se fico ou passo. Sei que canto. E a canção é tudo. Tem sangue eterno e a asa ritmada. Um dia sei que estarei mudo. Mais nada. Né? Então olha que interessante como ela cria várias antíteses para dizer que ela não mora nessas antíteses. Né? Então ela não é alegre nem ela é triste. Ela não sente gozo nem tormento. Ela atravessa noites e dias. Ela se desmorona ou se edifica, se permanece, se desfaz, não interessa para ela. A única certeza dela, né, a única coisa na qual ela reside, né, que não é nas antíteses, é na síntese dessas antíteses, que é a canção. É o cantar, é o fazer poético. O fazer poético é a síntese, né, disso tudo. Né? E o dia que ela estiver muda, o dia que ela não puder mais escrever, o dia que ela não puder mais cantar, o dia que ela não puder mais, né, se envolver com a arte de forma geral, mais nada. Não tem mais, acabou aquilo que ela encontrou para si como um sentido maior. Certo? Eu queria só, o Marco então vai ficar para a próxima aula, eu queria só completar que a Cecília tem um livro muito famoso, ela tem vários livros de poema, tá? Ela tem canção, viagem, enfim, música música louca é do Érico Veríssimo. Enfim, mas ela tem um livro dela que chama muita atenção e já caiu em alguns vestibulares, chama-se O Romanceiro da Inconfidência, tá? O Romanceiro da Inconfidência, romanceiro, para quem não sabe, é um gênero ibérico, tá? É um conjunto de romances, tá? E romances no medievalismo ibérico, né, era um poema curto narrativo. Então, um romanceiro são vários pequenos poemas narrativos, tá? Que contam a história de Minas Gerais do século XVIII, o Romanceiro da Inconfidência Mineira. Ela conta várias histórias, né, de personagens, de momentos históricos ali do século XVIII, do ciclo do ouro, né, do arcadismo, da própria Marília de Dirceu, ela conta a história, de como isso desencadearam na Inconfidência Mineira, né, e de como os Inconfidentes foram traídos por Joaquim Silvério dos Reis, é um dos romances mais famosos do Joaquim Silvério dos Reis, vai ser chamado de Judas Mineiro, né, então. E ela fez esse remonte aí, né, do século XVIII, pegando o ciclo do ouro, pegando o arcadismo, pegando a Inconfidência e tal, de uma forma poética, muito bonita. Então, vale a pena aí quem tiver aí dar uma olhada, dar uma pesquisada no Romanceiro da Inconfidência. São vários romances, são vários poemas, né, que vão usar de cenário aí o Minas Gerais, as prisões, as jazidas auríferas, né, as casas dos Inconfidentes, para contar poeticamente qual foi o desenlace dessa história aí do século XVIII que vem a calhar com o arcadismo na nossa literatura. Certo, pessoal? Então, próximo vídeo aí de Mário Quintana.